que nós temos dificuldades de rezar na missa? Eu percebo que as pessoas ficam muito distraídas. As pessoas acabam não rezando. Foi na missa? Fui. Estava bonito? Estava. O que o padre falou? Não sei. Qual era o evangelho? Não lembro. Eu lembro que, como seminarista, eu levava muito a sério essa questão: será que eu rezo na missa? Porque, veja, esses dias uma senhora me disse: padre, não tem coisa mais que me irrita do que eu estou numa missa, alguém começa a puxar terço. Aí eu gastei um tempo para explicar: filha, não tem culpa, porque antigamente a missa era em latim, e o povo não entendia latim. Então o que se fazia? Primeiro tinha os vitrais, que era para o povo ser catequizado, e se o povo não rezava em latim, rezava o terço. Era assim que funcionava. Só que esse costume, tem gente que vai na missa e não reza, e eu percebi que muitos é porque não entendem. O amor à Eucaristia é fundamental. E eu digo mais, porque João capítulo 6, todo o capítulo 6 de João, ele fala sobre, é o discurso do pão da vida. Você tem que marcar na tua Bíblia, João capítulo 6, a Eucaristia. E para nós cristãos católicos, a Eucaristia, vocês me perdoem, mas o que eu tenho eu falo. Tem muitas igrejas que agora, seitas, estão inventando a Santa Ceia. Não é a mesma coisa. A única religião que tem a Eucaristia como transubstanciação, Jesus é presença real na Eucaristia, somos nós católicos. Meus irmãos, não foi nosso Senhor, na última ceia, não foi promessa dele: eu estarei convosco, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Como? Onde? Jesus disse na última ceia: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomai, bebei, isto é meu sangue. E fico me perguntando que existe pessoas que por nada deixam de comungar, e outras que vão sem devoção. João capítulo 6, versículo 22, no dia seguinte estava a multidão do outro lado do mar, notou que não havia ali uma barca, Jesus não entrava na barca dos discípulos, de Tiberíades chegaram ao outro lado. Vamos ao que interessa. Em verdade eu vos digo, vós me procurais não por terdes visto os sinais, mas por terdes comido o pão. Esforçai-vos pelo alimento que não perece, aquele que permanece. Eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Repitam: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Esses dias vocês acompanharam pelo rádio uma mulher que me ligou, e ela disse assim: seu padre, eu não sei o que fazer. Meu marido, ele está
está indo num lugar que não deve. Eu na hora pensei que o homem era meio mulherengo, mas era que ele ia no candomblé. E ela falou, está acontecendo uns negócios com ele. Não sei se alguém escutou aqui? Você vê que são fatos. E a mulher disse, eu falei, está incorporando? Ah, está incorporando. Foi assim, não foi? E ela achou que eu ia descer a lenha no marido dela, que ele não podia fazer aquilo. Mas aí Deus me iluminou na hora. E eu perguntei, escuta, e a senhora? Eu sou católica. A senhora está forte na fé? A senhora comunga? Não. A senhora confessa? Não. Aí eu desci a lenha mesmo. Sabe por quê? Porque como é que essa mulher pode ajudar o marido se ela não está forte? Muita gente, nós, não vai pensar que padre não tem tentação, que casal não tem tentação, que nós não temos, mas nós temos que estar forte em Deus. Nós temos que estar forte em Jesus Cristo. Quando eu, por exemplo, estou resfriado, por quê? Porque no mínimo minha imunidade baixou, tanto que eu estou com a voz de taquara rachada. Por quê? Baixou a imunidade. Na vida espiritual não é diferente. Uma pessoa que não comunga, que não se alimenta de Deus, onde que Jesus é nosso alimento? Jesus é alimento na palavra também, mas de forma, ponto e ápice da vida cristã, na Eucaristia. Uma pessoa que não comunga, ela fica fraca, baixa a imunidade espiritual. Uma pessoa que não tem uma vivência eucarística se torna vulnerável ao inimigo. Está escutando? Esses dias uma senhora me disse assim, parecia que ela estava contando uma maravilha. Faz 7 anos que eu não comungo. Olhei para ela, naquela hora não me veio nada, porque minha vontade era dizer alguma coisa e não veio. Mas a minha indignação, como pode alguém ficar sem o alimento que é Jesus? Você perde o rumo, você perde a força, você perde a energia, você perde o fortalecimento em Deus. A missa, ela nos dá as graças que necessitamos. Eu citava esses dias São Boaventura. São Boaventura dizia, uma boa missa celebrada é o alimento que necessitamos na nossa jornada nesta terra. Os santos eram eucarísticos. Os santos se alimentavam na Eucaristia. Desculpe, meus irmãos, nada contra, mas ter devoção a Nossa Senhora eu tenho. Minha medalhinha de Nossa Senhora das Graças está aqui. Mas a devoção a Maria não alimenta tanto quanto a vida eucarística. Nós criamos uma distância nas celebrações. Nós não conhecemos a missa. Nós vamos lá muitas vezes por obrigação. E muitas vezes olhando no relógio, se o padre fala demais, reparando a roupa dos outros, reparando se o ministério erra, torcendo para fulano levar um tombo, para acontecer uma coisa de errado. Muita gente sai da igreja, bota o pé para fora e já começa a descer a lenha na vida dos outros. Esses dias, estou dizendo, na comunidade de vocês não, só na minha que eu presenciei. Mas eu não estava presidindo, veio um padre para rezar missa. Até parece, né? Mas eu não presidi, e a minha igreja tem uma rampa, e por um acaso eu cheguei e fui lá embaixo. Mas uma mulher, que eu pensei que era voltada para Deus, né? Ela saiu da missa, meio-dia, termina 1 hora.
E a mulher disse um palavrão, que eu não tenho nem coragem de dizer, descendo a rampa, que eu acho que Jesus tampou os ouvidos lá dentro da igreja. Minha pergunta, isso não é um contra-testemunho? Alfredinho Kunz dizia que a gente come alho e não precisa contar para ninguém, né? Não é? Você come alho, você não precisa contar para ninguém que você comeu. Você exala alho, você cheira alho. E eu fiquei, Burrinha de Balaão, leia o livro, Alfredinho Kunz, Burrinha de Balaão. Bonito livro. E eu fiquei pensando, engraçado, a gente manduca, verbo manducar, comer a Eucaristia, e a gente não exala Jesus. A gente não transpira Jesus. Parece que a Eucaristia não consegue transformar. A missa, ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Quantas partes são divididas a missa? 3? Não sei. 2? 4? Quem dá mais? Veja, na verdade uma missa, ela tem 2 mesas, 2 momentos. O ambão, a primeira mesa, a mesa da palavra. E a segunda mesa é a mesa da Eucaristia. Então, a partir disso, temos que distinguir 2 grandes momentos. Jesus é presença real na palavra, na Assembleia Constituída e na Eucaristia. Mas é importante a gente entender o que é Eucaristia.